Durante muito tempo, acreditou-se que o universo fosse estático, eterno e imutável, uma ideia tão sólida que poucos cientistas ousavam questioná-la. No início do século XX, observar o céu significava enxergar pontos fixos, distribuídos em um espaço que parecia não mudar com o tempo. Mas algo começou a chamar a atenção. Dados objetivos começaram a surgir e ignorá-los se tornou impossível para quem realmente observava o universo. Ao analisar a luz vinda de objetos distantes, astrônomos perceberam padrões estranhos, repetitivos e consistentes demais para serem coincidência. Esses padrões não dependiam de opinião, interpretação ou crença. Eles estavam registrados diretamente na luz que chegava até a Terra. Quanto mais distante a galáxia observada, mais alterada essa luz parecia, sempre seguindo a mesma direção de mudança. Esse detalhe simples abriu uma pergunta profunda. Se a luz está mudando, o que exatamente está acontecendo com o universo? A partir desse ponto, a ideia de um cosmos parado começou a perder força, sustentada apenas pelo hábito e não mais pelos dados. Entre 1910 e 1930, medições cuidadosas começaram a revelar um movimento em escala cósmica. Não se tratava de um objeto isolado em deslocamento, mas de um padrão que envolvia todas as galáxias observadas. Era o início de uma descoberta que mudaria para sempre nossa compreensão da realidade cósmica. Para entender o que estava acontecendo, os cientistas precisaram olhar com mais atenção para a própria luz emitida pelas galáxias. A luz não chega de forma aleatória. Ela carrega informações precisas sobre o objeto que a emitiu e sobre o caminho que percorreu até nós. Ao separar essa luz em diferentes comprimentos de onda, surgem padrões bem definidos, conhecidos como linhas espectrais. Essas linhas funcionam como uma assinatura física, permitindo saber exatamente como a luz deveria aparecer em condições normais. O problema é que, ao observar galáxias distantes, essas assinaturas não estavam onde deveriam estar. Todas apareciam deslocadas para comprimentos de onda maiores, um efeito consistente, mensurável e impossível de ignorar. Esse fenômeno ficou conhecido como desvio para o vermelho e não dependia de interpretação subjetiva ou escolha teórica. Quanto mais distante a galáxia, maior era esse deslocamento observado, sempre seguindo a mesma relação matemática. Não era um caso isolado, nem um erro instrumental. Diferentes observatórios registravam o mesmo comportamento. A única explicação compatível com os dados era que essas galáxias estavam se afastando da Terra. Mais do que isso, o afastamento não era aleatório. Ele seguia uma regularidade precisa, em escala cósmica. Esse padrão indicava que não eram apenas galáxias se movendo no espaço, mas o próprio espaço se expandindo. Para transformar observações em conclusão científica, era necessário medir distâncias, não apenas movimentos aparentes no céu. Naquele período, astrônomos começaram a identificar estrelas especiais em outras galáxias, cujo brilho variava de forma previsível. Essas estrelas permitiam calcular distâncias reais, com base em relações matemáticas diretas e repetíveis. Ao comparar a distância dessas galáxias com o desvio para o vermelho observado em sua luz, um padrão claro começou a surgir. Galáxias mais próximas apresentavam pouco desvio, enquanto galáxias mais distantes exibiam desvios cada vez maiores. Essa relação não era aproximada, ela seguia uma proporcionalidade simples, expressa por números consistentes. Foi nesse contexto que surgiu a primeira formulação matemática ligando distância e velocidade de afastamento. Essa relação mostrou que o afastamento não dependia da direção observada, mas apenas da distância ao observador. O universo parecia obedecer a uma regra global,
válida em todas as direções do espaço observável. Quanto mais longe se olhava, mais rápido tudo parecia se afastar, sem exceções relevantes. Essa constatação eliminava a possibilidade de um movimento local isolado ou de um erro de observação. A expansão do universo deixava de ser uma hipótese especulativa e passava a ser um resultado direto de medições. Até aquele momento, a maioria dos modelos científicos assumia que o universo existia em equilíbrio permanente. Um universo estático parecia intuitivo, simples de descrever e compatível com a visão humana de estabilidade. O problema é que as observações não se ajustavam mais a essa expectativa. Os dados não respeitavam a ideia de imobilidade. A relação entre distância e afastamento não deixava espaço para interpretações alternativas plausíveis. Se todas as galáxias parecem se afastar umas das outras, o próprio espaço precisa estar mudando com o tempo. Isso criava um conflito direto com modelos antigos, que não previam expansão nem contração do cosmos. Alguns cientistas tentaram ajustar equações para preservar o universo estático, introduzindo termos artificiais. Esses ajustes não surgiam das observações, mas da tentativa de manter uma ideia confortável e familiar. Com o avanço das medições, ficou claro que tais correções não resolviam o problema central. A expansão não era um detalhe marginal, mas um comportamento dominante em grande escala. Ignorar esse fato significava ignorar evidências diretas, registradas repetidamente pela luz das galáxias. A partir desse ponto, a visão de um universo parado deixou de ser científica e passou a ser insustentável. Quando ficou claro que o universo está se expandindo, uma consequência lógica se impôs, de forma inevitável. Se hoje as galáxias estão se afastando, no passado, elas estiveram mais próximas umas das outras. Essa conclusão não depende de especulação. Ela surge diretamente ao inverter matematicamente o movimento observado. Quanto mais se retrocede no tempo, menor se torna a distância média entre todas as galáxias. Isso indica que o universo teve um estado inicial muito mais compacto, denso e quente do que o atual. A expansão, portanto, não descreve apenas o presente. Ela carrega informações sobre a história do cosmos. Pela primeira vez, tornou-se possível tratar o universo como um sistema que evolui com o tempo. Essa ideia rompeu com a noção de eternidade estática e introduziu uma linha temporal bem definida. A expansão passou a funcionar como um registro físico do passado, acessível por meio de cálculos e observações. Cada medição de distância e desvio para o vermelho revelava algo sobre como o universo era em épocas anteriores. A cosmologia deixou de ser apenas descritiva e passou a ser uma ciência histórica baseada em dados. O universo agora podia ser estudado não apenas como ele é, mas como ele foi. Com o passar do tempo, a expansão do universo deixou de depender de um único tipo de observação. Novos instrumentos passaram a medir a luz com precisão muito maior, confirmando os mesmos padrões em diferentes épocas. Observações feitas em diferentes regiões do céu mostraram o mesmo comportamento de afastamento em todas as direções. Isso eliminou a possibilidade de que a Terra ocupasse uma posição especial no cosmos. Além das galáxias próximas, objetos extremamente distantes também exibiam desvio para o vermelho consistente. Essas medições indicavam que a expansão ocorre em todo o universo observável, sem exceções conhecidas. Outros fenômenos físicos, estudados de forma independente, apontavam para a mesma conclusão geral. A distribuição das galáxias em grande escala seguia padrões compatíveis com um universo em expansão contínua. Nenhuma observação confiável indicava um retorno a um estado estático em qualquer época medida. A concordância entre métodos diferentes fortaleceu a confiança nos resultados obtidos.
Quando evidências distintas levam à mesma conclusão, a explicação ganha solidez científica. A expansão do universo passou a ser tratada como um fato observado, não como uma hipótese isolada. A expansão do universo não é uma conclusão limitada ao passado. Ela continua sendo medida no presente. Instrumentos modernos analisam a luz com precisão extrema, permitindo comparar dados atuais com registros antigos. As mesmas relações entre distância e desvio para o vermelho ainda aparecem, confirmando a continuidade do processo. Galáxias observadas hoje mostram exatamente o comportamento previsto pelos modelos baseados nas primeiras medições. Isso indica que a expansão não foi um evento isolado, mas um fenômeno contínuo ao longo do tempo cósmico. Além disso, diferentes técnicas independentes produzem resultados compatíveis entre si. Medições feitas com galáxias, supernovas e outras fontes luminosas reforçam a mesma conclusão geral. Mesmo ao observar regiões muito distantes, o padrão de afastamento permanece consistente. Nenhum conjunto confiável de dados indica que a expansão tenha cessado em qualquer momento observado. O universo continua mudando, e essa mudança é registrada continuamente pela luz que chega até nós. Cada nova observação funciona como uma confirmação adicional de um processo já bem estabelecido. A expansão permanece como uma característica fundamental da realidade cósmica atual. A descoberta da expansão do universo mostrou que a realidade não é fixa, nem imutável. Ela evolui continuamente com o tempo. O que começou como uma simples análise da luz revelou um comportamento global do próprio espaço. Não se trata de opinião, crença ou interpretação filosófica, mas de medições repetidas, verificáveis e consistentes. A expansão conecta observações feitas no passado com dados coletados no presente, formando um quadro coerente. Cada galáxia observada reforça a mesma conclusão. O universo está se afastando em todas as direções. Esse movimento não depende de um ponto central, nem de uma posição privilegiada de observação. A expansão é uma propriedade do espaço, em grande escala, medida diretamente a partir da Terra. Entender esse processo mudou a forma como a ciência interpreta a origem, a evolução e o futuro do cosmos. Hoje sabemos que o universo tem uma história mensurável, registrada na luz que atravessa o espaço. Essa compreensão só foi possível porque dados foram colocados acima de suposições antigas. A expansão do universo é um exemplo claro de como observações simples podem revelar verdades profundas. Se este vídeo te ajudou, de alguma forma, a entender melhor como a ciência revela o funcionamento do universo, deixe o like, considere se inscrever no canal para mais vídeos como este e comente qual conteúdo você gostaria de ver em um próximo vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.